O papo de hoje é sobre soft skills na prática e a importância das intervenções mínimas viáveis com a doutora Marina Campos. Ela transita entre tubos de ensaio e emoções humanas. Numa mão, a ciência das análises clínicas e na outra, a arte de cuidar de pessoas, de times e de si mesma. No mundo em que parece bonito a gente dizer que está na correria, ela nos lembra: estar ocupado é diferente de ser produtivo. Doutora em análises clínicas pela USP, professora, palestrante, escritora, sócia do Sunset Medicina Diagnóstica e uma estudiosa apaixonada por desenvolvimento humano e inteligência emocional. Seja bem-vinda, Marina, que honra estar contigo mais uma vez. Muito obrigada, Lê, que saudade, que gostoso estar aqui trocando com você e aprendendo tanto com você também. Obrigada pelo convite, é um prazer. Marina, sendo essa pessoa plural, quando alguém te pergunta o que tu faz da vida, como é que tu responde, hein? Ai, quanta coisa, né? É um processo, autoconhecimento constante. Eu falo que é uma mudança constante, Alê. Hoje eu me considero muito mãe, esposa, professora, colaboradora no Sunset e filha. Então a gente se divide entre esse monte de coisas, né? E venho desenvolvendo o meu trabalho com o foco principal na produtividade sustentável. A gente vê, como você muito bem iniciou essa fala, que hoje parece que é bonito, é status estar correndo o tempo todo, mas isso não tem sido sustentável, né, Ale? Então, eu acho que hoje, mais do que tudo, é levar para as empresas, para as pessoas, para os líderes, de que forma nós podemos sim produzir bem, mas de forma sustentável. Não deu aviso prévio, né, Carlão? E se foi nessa viagem, seguindo o teu rumo, quer dizer, pra lá ou pra cá, a gente nunca sabe. Não sou eu que vou julgar agora. Viajando sozinho, deixou a gente na mão com o relatório ainda em aberto, mas não tem importância. A gente perdoa, Carlão. E muita gente fala em soft skills hoje já, né? Mas eu acho que muita gente também ainda não sabe colocar elas no dia a dia, na nossa rotina. Quando a gente fala em soft skills na prática, o que seria? Como que a gente apresentaria para o nosso público? Ótimo, boa pergunta. Soft skills hoje vem sendo muito faladas, mas um grande problema é confundir as soft skills com as hard skills. Então, muitas empresas têm trabalhado no treinamento das soft skills com slides maravilhosos, com palestrantes incríveis, mas aquilo fica só na teoria. Então, essa parte de competências técnicas, elas são uma coisa, que sim, por meio de cursos a gente adquire e estudos muito bons. As soft skills, elas têm sim o componente do conhecimento, a gente precisa saber o que são, precisa saber o que, como agir com isso, mas, mais do que o conhecimento, elas envolvem habilidade e atitude. E isso, na prática, é muito mais do que uma palestra, do que um slide, ela é o dia a dia. Elas são as intervenções que acontecem no dia a dia, por exemplo, por meio de conversas com os colaboradores, por meio de criação de uns ambientes psicologicamente seguros, por meio de atitudes que precisam ser realizadas. Então, na prática, no dia a dia, mais vale essas atividades diárias mínimas, essas intervenções pequenas para desenvolver as soft skills, que são os treinos de tudo isso, do que grandes mudanças, do que grandes alterações ali dentro desse ambiente de trabalho. Então, vamos dizer que seria trocar o pneu com o carro andando, né? A gente não dá tempo mais hoje da gente primeiro aprender para depois colocar em prática. E as soft skills, elas são isso, ela é a prática no momento que está acontecendo. Não dá para a gente parar tudo, o laboratório, por exemplo, a faculdade, vamos parar para desenvolver as soft skills. Não, é desenvolver as soft skills enquanto estamos trabalhando, aprender enquanto estamos trabalhando, diferente de antes, que a gente aprendia primeiro e aí ia para o ambiente de trabalho. Hoje não, hoje vamos para o ambiente de trabalho e lá dentro é aprender, desaprender, reaprender, e isso tudo ali no dia a dia. Isso tudo na prática, enquanto as coisas estão acontecendo, com o paciente ali na frente, com os prazos ali precisando serem cumpridos e os resultados precisando ser entregues. Então, tudo isso são
as soft skills na prática, no dia a dia. E as soft skills, elas vão mudando ao longo do tempo, né? Com a evolução das pessoas, com a evolução do nosso próprio mundo, né? E a gente vai tendo que se reinventar. Eu queria entender quais são as soft skills que estão em alta, em ascensão nesse ano. Para esse ano, 4 principais soft skills estão em alta. Regulação emocional, atenção, né? Que entra o foco ali, comunicação e propósito. Então, claro que dentro destas 4, a gente tem os desmembramentos de cada uma delas, né? Mas, principalmente, que vem sendo muito faladas, são essas 4. Então, lembrando novamente, a importância das soft skills dentro de um ambiente de trabalho, 85% do sucesso de um profissional hoje é decorrente das soft skills, do desenvolvimento dessas soft skills, de saber aplicar isso na prática, né? Muito mais do que saber na teoria, lidar isso na prática. Então, a gente ouvia muito assim, a pessoa é contratada pelas suas habilidades técnicas, mas ela é demitida pelo seu comportamento. E o que é esse comportamento? Então, vamos começar pela primeira deste ano, regulação emocional. Por que é tão importante? Até pouco tempo, a gente escutava muito a palavra, a questão, né, a terminologia inteligência emocional. Qual é a diferença entre inteligência emocional e regulação emocional? Por que agora, em 2026, a gente vem chegando com muita força a questão da regulação emocional? Então, a inteligência emocional, como muito bem definido por vários autores, principalmente Daniel Goleman, é a capacidade de entender as emoções, né? Saber o que você está sentindo, nomear ali as suas emoções, principalmente. Já a regulação emocional, ela entra num processo que, além de você entender a emoção e saber qual é, nomear a emoção, você saber regular, saber lidar com isso. Por quê? Eu estou dentro do ambiente de trabalho, acabei de passar por uma reunião bem pesada, eu estou com raiva naquela situação, aconteceu alguma situação que me deixou ali com a emoção da raiva. Ok, estou com raiva. O mais importante do que saber que eu estou com raiva é como eu vou lidar com isso agora? Como que eu vou regular essa emoção? Né? Como que eu vou trabalhar isso? Então, é um momento agora onde a pausa, o parar, respirar, fazer outras intervenções em mim mesma ali, para que eu possa desativar esse sistema e, de repente, entrar em outro sistema para a próxima atividade ou para as próximas atividades do meu dia. Então, aí vem muito bem essa questão da regulação emocional. Atenção. Atenção continua muito em alta, cada vez mais. Hoje a gente fala que vive uma epidemia de distrações. Então, hoje, cada vez mais, tudo sequestra a nossa atenção. O recurso mais escasso da nossa atualidade é conseguir sustentar a nossa atenção em determinada atividade, seja num podcast, seja num livro, seja numa aula, seja num relatório que eu preciso entregar, ou mesmo fazer o almoço para os filhos. Isso significa que, quanto mais eu conseguir sustentar a minha atenção em determinada atividade que eu estou desenvolvendo, desempenhando naquele momento, melhor é para o meu cérebro, tá? Porque quanto mais eu desvio e volto a atenção, mais eu gasto as minhas moedinhas de energia, literalmente, porque chega no final do dia eu estou esgotado, porque houve essa mudança o tempo inteiro de atenção, então serve para que eu economize a minha energia, vamos dizer assim, me sinta melhor, e claro, para que eu esteja inteiro naquela ação, seja ela qual for, seja me divertindo, seja lendo um livro, seja entregando um relatório, eu estou inteiro. Eu faço aquilo da melhor maneira. Então, combina muito com a questão da produtividade sustentável, que é muito mais do que eu entregar mais, é eu entregar melhor. Eu estar ali, fazer uma vez só aquele relatório, fazer uma vez só aquela comida, não deixar queimar, não deixar... E não gastar o meu tempo, né? Como a gente fala no laboratório, evitar as recoletas, evitar os desperdícios de atenção, de tempo, enfim, quanto isso, inclusive financeiramente, a gente economiza, né? Terceira que nós falamos, comunicação. Comunicação hoje, comunicação assertiva, a comunicação acolhedora, a conexão, quanto isso é importante, quanto é uma soft skill necessária e quanta coisa boa que traz uma comunicação correta
principalmente dentro do ambiente de trabalho hoje, nas empresas. Isso é determinante. Ah, mas eu não sei, eu sou assim mesmo, eu sou reativo, não dá mais para dar essa desculpa, né? Hoje a gente sabe, por meio da neurociência, que nós podemos treinar essa habilidade. Então, a comunicação, lembrando bem, é uma soft skill. Se é uma soft skill, ela é uma competência comportamental, ela é uma habilidade. E se ela é uma habilidade, a gente pode treinar. E aí a gente cria novos caminhos neurais e faz com que a gente se comunique melhor, comunicação assertiva. A gente treina isso. Como fazer isso? Não é fácil, mas é possível, né? E a última, o propósito. Vem muito forte esse ano o propósito, muito forte. Mas, de novo, pessoal, não com aquela ideia de algo grandioso, estratosférico, gigantesco, não. Já falamos aqui em outros vídeos, textos aqui no Acelera Lab sobre propósito, e, de novo, definindo o propósito, é encontrar significado na atividade que a gente realiza. É ser ali, fazer o seu melhor, naquela condição que você tem, visualizando aquilo que você está entregando ali. E aquilo é o propósito. O propósito está aqui, ele não está lá, ele não está lá longe. Né? Então, isso vem muito forte, essa questão também da conexão com o propósito para esse ano. São essas 4 ali, as principais. Tu falou em laboratórios, e aí chega um ponto que eu acho que é super importante a gente tocar quando a gente está falando com o nosso público, que a maioria é da área da saúde. Muito gestor de laboratório, gestor de clínica, pessoas que nos seguem, que não foram criadas para terem perfis gerenciais. E a soft skills ela começou a ser falada nesses últimos anos, né? Os novos gestores provavelmente vão ser formados nisso, mas existe um tempo de maturação depois da faculdade, depois dos nossos estudos. Então tem profissionais que são excelentes na parte técnica, mas que deixam a desejar na parte de liderança, né? E eles precisam comandar uma galera. Para ter uma equipe na mão, como que esse tipo de perfil ele consegue desenvolver melhor as soft skills para trabalhar na gestão de pessoas? Excelente sua pergunta. E eu me lembro muito, enquanto você falava, eu lembrei muito da minha faculdade também, que eu fiz biomedicina. Nós somos criados para ficar ali na bancada e para fazer o dia a dia ali da bancada, sermos liderados, né? Interessante isso. E, de repente, muitos de nós nos vemos em situações de liderança. Então, a liderança, assim como essas outras soft skills, que ela é também um desmembramento dessa questão do propósito, ela é também uma habilidade. Então, a gente não nasce. A pessoa tem o dom de ser líder, ela até pode ter um pouco mais desse perfil. Mas, pessoal, vejam, liderança também, assim como essas outras soft skills, é uma habilidade e também pode ser treinada. E aí, como fazer isso na prática, no dia a dia? Com a principal habilidade que precisa estar no líder, ele precisa desenvolver isso, que é o learn ability, a habilidade em aprender. O líder, ele precisa estar aberto a aprender, principalmente no mundo que a gente vive hoje. E aprender onde? Aprender com quem? Claro, tem cursos, tem situações, mas principalmente aprender com a sua equipe. Estar aberto às trocas. Muitas vezes, ali, fala-se muito hoje em dia em inovação. E a gente associa inovação só com tecnologia, achando que é uma startup nova, uma solução mirabolante. Não é. Muitas e muitas e muitas vezes a gente tem visto isso na prática, no dia a dia do laboratório, das empresas. As soluções, elas estão com a equipe de uma maneira muito simples. Então, a partir do momento que o líder, ele abre este canal de troca, de comunicação assertiva, de conexão com o seu liderado, de vulnerabilidade de dizer também estou aprendendo, olha que maravilhoso que é isso, e abre isso de uma maneira que flua, ele consegue liderar da melhor maneira, claro, dando exemplo, sim, de muitas coisas, mas também estando ali aberto a ouvir, a colocar em prática as ideias também do liderado, porque isso fortalece o time. Isso vai fazer com que o time tenha força, segurança, autonomia para desenvolver os seus projetos. Então, e aí tudo bem, sabe? Às vezes não dá certo, às vezes não foi uma ideia, e tá tudo bem, vamos para outro caminho. Igual o Waze não faz isso, o Waze não fala nunca para a gente, você errou o seu caminho, né? Seu funcionário, seu colaborador errado, ele não te dá esse tipo de retorno. O que ele fala? Recalculando a rota. Então, você errou o caminho na hora ali, ele já vai recalcular a rota e já vai te colocar em outra rota
melhor. Então, isso hoje, essa atuação na prática das soft skills e principalmente esse exercício de desenvolver a habilidade da liderança tem muito a ver com isso, a estar junto ali, a dar o exemplo, porque também não adianta o líder falar, faz isso, faz aquilo, e ele mesmo não fazer aquilo lá. E estar aberto ao aprendizado, ao learnability, a habilidade em aprender o tempo inteiro. Porque daí ele ganha, claro, com isso, ele está ganhando muito, e ele ganha confiança da equipe, ele ganha essa equipe querer fazer, porque ele realmente passa a confiar na equipe, ele realmente deixa com que a equipe tenha a ideia e coloque aquilo em prática. Então, isso hoje é determinante aí dentro do ambiente, inclusive, puxando um ganchinho aí para a história da NR1, segurança psicológica dentro da empresa, agora é lei, né? Em maio vai começar a ser lei essa situação, então, opa, líderes, cuidado, mais do que nunca. Essa questão não é apenas para cumprir um protocolo e fazer para o auditor ver, como a gente fala em laboratório, em qualidade, não é para ser fiscalizado ali, não dá mais para ser isso. Um ambiente seguro, psicologicamente seguro, ele vai muito além de preencher questionário, de preencher formulário e ter isso para mostrar para alguém. É muito mais que isso. É um ambiente verdadeiramente acolhedor, onde o liderado, ele se sente seguro em colocar as opiniões dele, que muitas vezes é a solução do problema ali. Então, líderes, escutem mais e conectem mais com os liderados. Eu acredito muito que esse é o caminho, Ale. Eu acredito muito nisso também. E assim quando a gente fala com os líderes do Acelera Lab, né? Principalmente porque muitos erros que acontecem no atendimento, por exemplo, o líder geralmente está na sala dele ou está na área técnica. E às vezes o próprio atendimento já sabe o que está errado. Mas se o líder não der essa chance do atendimento mostrar para ele, né? Olha, isso aqui pode ser bom. Às vezes os líderes ainda ficam muito reféns de ser chefe, né? E o chefe é aquela coisa mais fechada, mais unilateral a conversa. E aí acaba realmente caindo aos poucos a empresa, né? Eu vi esses dias, inclusive, uma reportagem interessantíssima de um homem que estava vendendo a sua empresa, enfim. E aí ele todo se gabando de que ele fazia isso, ele fazia aquilo outro, ele fazia... E aí a pessoa que estava interessada em comprar a empresa dele falou, olha, então você me desculpe, mas a sua empresa vale zero. Eu falei, mas como assim vale zero? Olha o tamanho da minha empresa, olha quantas coisas, mas tudo bem, mas tudo depende de você. Então eu não vou comprar você. Para eu comprar a sua empresa ela precisa girar, ela precisa ser uma engrenagem que funcione com equipe, com pessoas que não dependam de você. Então, se ela é totalmente dependente de você, a sua empresa vale zero para mim. Olha que coisa interessante. Então, não é o líder, ele tem que entender que não é a função dele ser o máximo, é fazer com que as pessoas ali façam melhor do que ele faria, né? E dar essa autonomia, né? Eu acho que a autonomia para a pessoa ali desempenhar esse papel e colocar aquilo em prática e, de repente, aquilo ser a solução de alguma questão ali, é maravilhoso, é incrível, né? Eu acho que isso traz uma grandiosidade. Eu lembro bastante também de uma época que nós recebemos uma auditoria, uma das auditorias no laboratório aqui no Sunset, e aí o auditor falou assim para mim, a questão dos indicadores, a gente estava discutindo a questão dos indicadores e tal, né? E aí eu comentei assim, nossa, então eu preciso fazer esse indicador para eu passar para a equipe esse problema que está acontecendo ali no setor deles, e ele falou assim para mim, não, tá errado, é o contrário, o caminho tem que ser o contrário. É o colaborador que precisa fazer o indicador e precisa trazer para você o problema do setor dele, com a possível solução do setor dele. Eu falei, opa, aí foi um estalo para mim. Eu falei, gente, olha, não sou eu que vou fazer o gráfico, o indicador para mostrar para ele o problema dele. Ele que vai trazer para o líder, né? Na época eu era líder da qualidade, agora já passou esse momento, estou em outro momento, mas eu gostava muito dessa época e desse aprendizado, de que, olha que gostoso deixar ele fazer o indicador e ele trazer para mim qual é o problema do setor dele e as possíveis soluções, né? E aí, vamos lá, vamos escolher. E daí, qual que você acha que é a melhor solução? E aí ele trazia e aquilo funcionava de uma maneira muito mais orgânica e assertiva. E uma das coisas que tem acontecido nos últimos tempos é que a gente está envelhecendo e conseguindo chegar numa idade mais avançada, ainda produtivo, ainda trabalhando, mas, ao mesmo tempo,
a gente tem uma geração nova que está entrando no mercado de trabalho com muita força, com outra cabeça, com uma outra visão. Eu queria ver contigo, quando coexistem essas gerações, como é que a gente faz e como que essas novas gerações podem aprender com os mais velhos e como é que os mais velhos também podem aprender com os mais novos sobre trabalhar, sobre empreender, sobre tudo isso. Fantástico, Ale, é fantástico isso. É um momento novo que a gente tem essa junção dessas gerações aí dentro do ambiente de trabalho, né? Eu vejo aqui muito pelo laboratório também os meus pais e agora os meus filhos e a relação deles, né? A relação ao mesmo tempo que parece que é muito distante, quanta coisa boa isso pode trazer, né? Dos jovens agora, né? Quanta coisa boa. Então, primeiro, as gerações antigas, o que elas trazem de melhor? A resiliência, passaram por situações pós-guerra, eles têm tudo isso, como recomeçar, como cair e levantar, sabe? Isso é o tempo, isso é a experiência que traz para a gente, a determinação, sabe? Vamos lá, vamos fazer, precisa ser feito, vamos fazer o que precisa ser feito, e precisam ser feitas muitas coisas, né? Fazer a diferença, construção de coisas grandiosas, isso é incrível da geração mais antiga, né? A geração mais velha, vamos dizer assim, que não estão velhos, muito pelo contrário, são maravilhosos, têm muito para nos ensinar, mas essa geração antiga. E agora os novos, o que eles trazem aí de coisas maravilhosas para a gente? Limite, propósito, tem que fazer sentido. Eu não vou fazer só por fazer. Eu vou fazer porque tem que ter um significado. Então, hoje, inclusive, a questão das ODS, né? Eu vejo muito isso, muito interessante essa questão das ODS aí, o quanto o papel delas, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, inspiram esses jovens a agir dessa melhor maneira e fazer diferença. Para eles tem que fazer sentido, tem que fazer diferença, tem que ser um legado, tem que deixar alguma coisa. Não é só levar tudo que eu vou acumular e levar, é o que eu vou deixar também aí para o mundo, então tem que fazer sentido. E limite, né, Ale? Eu acho que, assim, é um aprendizado, é um tapa na nossa cara, eu falo, né, que ele fala, não, eu quero trabalhar só até às 5, não vou trabalhar mais que isso, mas como não? Trabalho até às 10, por que você trabalha só até às 5? Na hora vem aquela... Mas aí, se a gente para perceber essa questão, a gente se dá conta de quão importante é realmente colocar limites, e ter esse tempo, e precisar respirar, né? É muito interessante, uma vez eu estava com um colaborador e tal, ele falou, olha, esse horário eu não posso, esse horário eu vou passear com o meu cachorro. Eu falei, nossa, né? Como assim? Você vai passear com seu cachorro e não vai poder trabalhar? Então, quer dizer, mas ele falou, então, meu cachorro está velhinho já, e aí poucas oportunidades que eu tenho, eu vou ter pouca oportunidade ainda de passear com meu cachorro. Então, nesse momento, eu falei, é um baque para a nossa geração, né? A gente que está aí nesse meio do caminho. E imagina, inadmissível para gerações passadas esse tipo de situação, e hoje é visto como sim, tá tudo bem, eu vou fazer o relatório, mas depois que eu for passear com o meu cachorro, eu vou entregar, mas depois, porque primeiro eu vou passear com o meu cachorro. A questão das atividades, do exercício físico, eu acho bárbaro isso dessa geração nova. Você pergunta numa sala, é muito interessante, eu que dou palestras, aulas e tal, você pergunta numa sala das pessoas mais antigas, quem que pratica exercício físico? A pessoa fica olhando para você como se fosse um ET, né? Porque você imagina, eu tenho tempo de fazer exercício físico, onde já se viu, né? Você parece que enxerga aquela cara daquele senhorzão, assim, mas, imagina, para que isso é bobagem. Hoje, os jovens, eles estão nos ensinando isso. Sem o corpo, a cabeça não funciona, minha gente, é óbvio, né? Que é um tapa na cara de novo. Não, eu vou para academia, não posso agora, porque agora é meu horário da academia. Você fala, como assim, né? E é maravilhoso, sim, é um aprendizado, um grande aprendizado dessa geração nova. Então, eu acho que, assim, claro, tem os exageros, tem a falta de limite, enfim, estou dando aqui uns exemplos interessantes para a gente pensar e observar a respeito, mas o quanto que essa conexão dessas duas gerações pode ser benéfica e pode trazer coisas positivas, desde que nós estejamos abertos a aprender de novo, learnability, né? Habilidade em aprender sempre, que é o futuro, né? E tu trouxe esse caso de uma pessoa mais velha que talvez diga, eu não tenho tempo para nada, mas que absurdo e tal, mas tem uma coisa que eu acho que tu já falou nas tuas palestras, né, que eu já escutei, que é sobre estar ocupado, que é diferente de ser produtivo. O que tu tá cutucando com isso?
Isso é seríssimo hoje em dia, causando várias situações e alertas, esses milhões de casos de burnout, de esgotamento, de gente, virou status, né? Parece que é bonito você entrar no elevador, encontrar alguém, a pessoa, e aí, tá tudo bem? Nossa, tô com uma correria, nossa, tô correndo, tá todo, percebe? Tá todo mundo correndo o tempo inteiro, mas, gente, correndo para onde? Onde é que a gente vai chegar, né? A sensação que parece que a pessoa quer que acabe tudo o tempo inteiro. Todos nós, a sociedade do cansaço, como muito bem nos traz no livro do Byung-Chul Han, esse filósofo sul-coreano que traz no livro dele, que é bem curtinho, um livro fantástico, da sociedade do cansaço, que a gente parece que é status, é bonito a gente estar correndo o tempo inteiro, mas fazer muitas coisas, né, depende das situações, mas essa coisa do fazer tudo o tempo todo e ao mesmo tempo não está trazendo coisas boas para a gente, não está, aquela história não deu certo, né, a gente foi nesse caminho, viu que, opa, não deu certo, então vamos recalcular a rota e mudar de alguma maneira, porque e é até estranho, você vai entrar no elevador, como é que eu vou falar para a pessoa que eu tô, não, tá tudo bem, tô tranquila hoje, nossa, tô indo para academia, tá tudo calmo. Parece que é meio que uma vergonha, isso que eu tô com vergonha de falar que você tá tranquila, você tá todo mundo correndo, né? Tá todo mundo. Só que esse estar ocupado, cuidado, pessoal, cuidado, para a gente não se ocupar só de urgências, porque quando tudo é urgente, nada mais é importante. Então, o que realmente é importante tem que ser o contrário, né? Primeiro tem que vir o que é importante. Tem um livro até do Christian Barbosa, que eu gosto muito, da Tríade do Tempo, que ele fala que 70% do nosso tempo ele precisa ser utilizado para coisas que são importantes. 70%. 20% das urgências. Claro, vai ter urgência no dia, mas não pode ser tudo urgente. O dia não pode ser consumido por só coisas urgentes. E 10% coisas circunstanciais. E o que é circunstancial? Olha que interessante, aquilo que eu considero que não é importante para mim. Sei lá, ficar ali rolando a rede social, é gostoso e tal, né? Mas tá, tô perdendo muito tempo com isso. Opa, isso é circunstancial. Então, como que eu faço para diminuir isso e fazer o que é importante? E quem que delimita o que é importante? A gente mesmo. Olha que interessante esse exercício. Quem diz o que é importante não é alguém que vai dizer para mim, sou eu mesma. Então, o que eu considero importante? Isso. Então, opa, deixa eu focar naquilo que é importante primeiro, né? Porque senão a gente passa o dia apagando incêndios, chega no final do dia com aquela sensação de, ai, não fiz nada, corri, tô exausta e não fiz nada que é importante, que importa, que a gente traz para dentro, né? Então, eu refleti um pouquinho sobre isso e olhar para essa questão que não adianta fazer muito bem feito coisas que não precisam ser feitas, né? Como no livro do Peter Drucker, do Gestor Eficaz, lá, um livro bem antigo, ele fala isso. Adianta fazer muito bem feito coisas que não te trazem essa satisfação, essa sensação de que bom, de dever cumprido, né? Então, cuidado para não se ocupar de um monte de coisas e aí fica com uma vida vazia e sem significado, né? Então, é tanta ocupação que, na verdade, daí nada é produtivo e nada é de fato importante. Tu trouxe isso, eu acho que também tem muito a ver com as pessoas que estão no trabalho, mas que às vezes não estão presentes, né? A gente já falou de mindfulness, de estar presente nas coisas, mas na tua visão, qual é a diferença de estar presente e estar disponível no trabalho? Estar presente, às vezes a pessoa está online, sabe? Você vê aquela luzinha ali, a pessoa está online. Não significa que ela está de fato atenta ali, né? Estar presente é estar inteiro com tudo que está ali. Então, eu até convido os nossos espectadores aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, a fazer esse exercício, pode ser 1, 2 dias, e depois, se não der certo, tá tudo bem, não precisa mais fazer, mas procura fazer uma atividade de cada vez, porque nós não somos multitarefas, apesar de acharmos que, eu dou conta de tudo, eu abro 5 coisas e faço tudo, não faz. Fisiologicamente, o nosso cérebro não é capaz de prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Você deixa de prestar atenção em uma coisa para prestar em outra, e depois você volta, e aí você gastou moedinha, lembra da moedinha da atenção. Cada vez que você faz isso, você gasta. Então, o exercício que eu convido e proponho aos nossos ouvintes procure fazer uma atividade com todo o seu coração, com toda a sua atenção, com toda a sua entrega. É um relatório, por exemplo. Foca ali, fecha tudo e se foca naquilo. Esquece que existe o resto e se entrega naquilo, totalmente. E põe um tempo, põe um timer. Coloca, não precisa ser o dia inteirinho, coloca lá
45 minutos. Então, durante 45 minutos, eu convido a minha atenção a estar absolutamente focada naquela atividade. Eu vou estar inteirinha ali. Esquece todo o resto. A gente fala, ai, mas se tocar o celular e for as crianças da escola, alguém resolve a situação, né? Fica ali só focado. Desliga o celular, deixa ele longe, foca a atenção, desliga sinal sonoro de Teams, Zoom, não sei o que fica o tempo inteiro tirando a nossa atenção e faz aquela atividade. E veja como você se sente. Percebe como é isso no seu corpo. É só um convite. Faz aquilo e, olha, que interessante. E aí, qual é normalmente o que acontece quando a gente faz esse tipo de atividade, que a gente entra nesse flow da atividade que a gente está fazendo, que é o fluxo, alta performance, as nossas capacidades estão totalmente alinhadas com aquele desafio. Por exemplo, estou dando um exemplo, preencher um relatório, enfim. A hora que você acaba, toca o despertador para você respirar um pouquinho, dependendo do tamanho dessa atividade, mas vamos dizer que é uma atividade que precisa de 40 minutos, você vai perceber o quê? Que é uma atividade que antes você levava 3 dias para fazer, porque aí entra a história da procrastinação, né? A gente é louco para empurrar, amanhã eu faço. Aí você não. Ai, aquela sensação, e aí é cortisol liberado, é adrenalina, é o tempo inteiro com o sistema de atenção, de alerta, e aí você não consegue relaxar nunca. Então, faz o que tem que ser feito, termina aquilo que precisa, acabou, encerrou. Aí vamos recompensar o nosso cérebro por aquilo. Aí sim. Aí você vai, pode olhar um pouquinho o Instagram, ver as redes sociais, fazer nada, né? A caixinha do nada, que na verdade é tudo, né? Não é fazer nada, é fazer outras coisas que sim, também são importantes. Ali tomar um café, relaxar, e você percebe a sensação, a diferença que é quando você faz uma atividade inteiro, que não é só estar o presenteísmo que as pessoas falam hoje, é pior que o absenteísmo. Porque o presenteísmo não é que a pessoa faltou. Se ela faltou, você põe outra pessoa no lugar e ok. O presenteísmo, ela está lá, mas ela não está lá. Ela está prestando atenção em outra coisa, ela está ausente. Aí é ainda pior. Os riscos são maiores, os erros são maiores, as falhas são imensas e para a pessoa é extremamente prejudicial. Então, esse é um convite aí para que a gente faça as coisas inteiro, ali, sentindo os pés no chão, né? Respirando ali, estando dentro daquela respiração. Esse é o convite. Perfeito. Aqui a gente já falou bastante de soft skills, mas ainda tem a segunda parte do nosso tema, né, que são as intervenções mínimas viáveis. Eu queria que tu comentasse agora um pouquinho sobre o que são essas intervenções mínimas viáveis. Então, nesse mundo corrido, que todo mundo não tem tempo de nada, eu falo que eles vão dando soluções, né? Então, essas MVIs, né, que são as Minimum Viable Intervention, que é, então, desses estudos que vêm sendo realizados recentemente, inclusive no último congresso que eu estive, o professor Tal Ben-Shahar, que é o professor de uma das disciplinas mais concorrida da Universidade de Harvard, na época que ele dava aulas lá, hoje ele dá cursos e palestras. Então, esse pesquisador, professor incrível dessa linha, que traz muito e fala muito do bem-estar, né? Ele e o Richard Davidson também traz o well-being, o bem-estar, como sendo uma soft skill. Eles trazem essa questão das intervenções mínimas viáveis, que são situações comprovadas pela ciência, claro, que sim, trazem um resultado, que precisam ser feitas sempre, mas são pequenas. Então, vou dar um exemplo, uma meditação. As pessoas têm a ideia de que para eu ter um resultado bom com uma meditação, seja lá, a gente não medita com o objetivo de alguma coisa, mas sim para estar na meditação, mas a gente sabe que traz inúmeros benefícios, mas a gente não precisa ficar 40 minutos fazendo uma meditação. Não é só 40 minutos que vão trazer resultados. 3 minutos por dia, já comprovados pela ciência, trazem benefícios para o nosso cérebro e, consequentemente, para o nosso corpo. Então, o que acontece? Se de manhã eu tenho ali, estou dando um exemplo, 40 minutos do dia, esses 40 minutos eu posso fatiá-los de modo que eu faça 3 minutos de meditação, 15 minutos de exercício físico vigoroso, por exemplo, leitura de 2 páginas de um livro, a percepção dos glimmers. Os glimmers hoje estão em alta. O que são esses glimmers? É o contrário de gatilho. Então, glimmers é pequenas coisas do meu dia, por exemplo, tomar um cafezinho com calma, sentindo o cheiro do café, que vai me trazer segurança psicológica. Então, o gatilho é o contrário, né? Escuta uma buzina alta, dá um gatilho, não sei o quê. É algo, o glimmer é o contrário, são lampejos de situações
que eu preciso colocar a minha atenção, importantíssimo, hein? Não vai acontecer naturalmente. Naturalmente, eu vou deixar passar esses momentos, eu não vou perceber, porque o meu cérebro, por conta do viés de negatividade da evolução da nossa espécie, vai focar onde? No problema. Na buzina, no relatório, nos sinais sonoros, no próximo problema, próximo leão que eu tenho que matar. Não ache que naturalmente seu cérebro vai focar no passarinho que está cantando, nas árvores, no cheiro da folha molhada da árvore. Não vai. Mas para que eu consiga trazer esses glimmers, que são esses pequenos lampejos de segurança emocional para o meu corpo, eu preciso exercitar, preciso prestar atenção. Então, tudo isso são essas intervenções mínimas viáveis, que nos meus 40 minutos, por exemplo, que eu tenho para mim, eu já tico, né? Que na verdade não deveria ser isso, mas a ideia é que eu já trago condições favoráveis para a minha soft skill, o well-being, que é o bem-estar, para a continuidade do meu dia. E aí, olha que interessante, Ale, a gente vai trazendo o que a gente chama de hábitos angulares. O que são hábitos angulares? São situações que eu falo, puxa, já fiz um exercício físico hoje, 15 minutos vigoroso, já meditei, já li 2 páginas. Eu não vou comer essa torta de chocolate aqui para prejudicar a minha saúde, enfim. Então, você começa a ficar mais focado em coisas que trazem resultados positivos e coisas boas do que, sabe, a história de descer, já chutei o balde mesmo, agora vou... Seria o contrário disso, né? Seria o ir buscar o balde, encher o balde de coisas boas, né? Só que tem um detalhe, não adianta fazer as MVIs um dia e daí a semana que vem eu faço de novo. Não, tem um detalhe muito importante para as MVIs. Tem que ser todos os dias. Todos os dias. Claro, né? Tem um dia que eu não estou bem, então tem que ser a exceção. O não fazer tem que ser a exceção. A prática, a rotina, isso tem que estar integrado na rotina. E aí a gente começa a perceber desses hábitos angulares que o sono é de uma qualidade muito melhor, que o processo de regulação emocional, como a gente falou no começo, que é a principal soft skill deste ano, é muito mais viável de acontecer, porque eu já me conheço mais, eu já sei, por exemplo, que uma pausinha, um alongamento, eu já sei que já me traz de volta ao meu eixo. Então, tudo isso, essas pequenas, né, atividades, elas vão trazendo esse contexto melhor e que, voltando à sua pergunta lá do começo, como liderar da melhor forma? Assim, veja, que interessante. Exercitar tudo isso faz com que eu me torne uma pessoa, um líder que, no dia a dia da comunicação, vai ser muito melhor, no dia a dia da regulação emocional, da conexão com o propósito, né? Porque hoje, infelizmente, aí volta de novo aquela questão também do aprendizado com os jovens, né? Com essa nova geração, a gente negligencia, a nossa geração negligencia muito sono, negligencia muito os exercícios físicos, negligencia muito o lazer, o hobby. E isso é muito sério, porque pega uma pessoa, por exemplo, que não dormiu a noite inteira. Ela está sem dormir. Não, sabe aquela pessoa que fala, não, não preciso dormir. Sono, para mim, é um negócio totalmente dispensável. Não é. Sono é fundamental. Então, pega, por exemplo, essa pessoa que está com o sono em dia, dormiu lá às 7, 8 horas, bem, um sono de qualidade, fez essa prática de atividade curta das MVIs, né, as intervenções mínimas viáveis, mas que fez no dia, fez uma meditação, prestou atenção em um lampejo, um glimmer ali que traga um bem-estar, pega essa pessoa para liderar e compara com essa mesma pessoa, vamos dizer assim, essa mesma versão dessa pessoa, só que num outro momento, noite inteira sem dormir, sem prática de exercício, com a sensação do corpo pesado, ruim, e faz resolver a mesma situação. Olha a diferença que você vai ter ali. Então, parecem coisas pequenas, mas que, no montante, na somatória, vão gerar resultados imensos no dia a dia da empresa, no dia a dia da prática, né? Então, de novo, soft skills na prática. De novo, soft skill não é um slide bonito, não é um super treinamento, não. É aprender a fazer essas pequenas intervenções no dia a dia que, no montante, vão gerar grandes resultados.
E no final acho que é sobre isso, né? Num mundo que tem tanta inteligência artificial, tanta máquina fazendo trabalho pela gente, talvez o nosso objetivo enquanto humanos seja aprender o que a gente não consegue repetir, que não consegue entregar para a máquina, que é escutar, que é sentir e que é escolher com muito mais consciência. Mariana, eu acho que é isso. Muito bom estar contigo. Eu queria agradecer pela essa nossa conversa. Adoro o nosso bate-papo, deixando uma frase final aí que eu gosto muito do Yuval Harari, aquele historiador israelense. Ele fala que se nós não soubermos quem nós somos e o que nós queremos, a inteligência artificial vai saber, e aí ela decide pela gente. Então, é um momento, mais do que nunca, de nós nos tornarmos cada vez mais nós mesmos, para que a gente faça escolhas conscientes com aquilo que faça sentido para a gente. Então, deixo essa mensagem final aí. Muito obrigada, Lê, sempre muito bom conversar com você, uma pessoa incrível, um profissional maravilhoso aí que traz tantas coisas boas para tantas pessoas aí. Parabéns, Ale, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Em maio eu fui apresentador de uma live do projeto Parceiros pela Qualidade com a doutora Silvânia Ramalho. E a gente conversou sobre serviços itinerantes de coleta e como fazer isso com segurança padrão e rastreabilidade. O link para assistir tá na descrição desse vídeo. E na próxima live do projeto vamos receber a doutora Maria Helena Savino, que vai falar da acreditação à liderança. A live acontece no dia 17 às 7h30 da noite e você pode se inscrever gratuitamente no link da descrição. A gente fica por aqui, muito obrigado por ter assistido e até o nosso próximo vídeo.